Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio, para você que gosta de curtir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, sempre na good vibes do trio, o ex-trio Ternura. Ex? Não é? Caímos? Se gostava do trio Ternura, eu tive que abordar. Mas tinha um outro nome, né? Eu falo a nata do jornalismo Trio esportivo Parada Dura, acho que catarinense. Trio Parada Dura é bom também. É. Grande trio Parada Dura. Enfim, mas tá começando mais um Giro Total e tem alguns recados paroquiais antes de dar início aqui, apresentar a mesa de hoje, que vocês já bem conhecem, a mesa formação clássica do Giro Total. O Instagram da CBN Floripa acaba de atingir a marca de 10 mil seguidores, cara. Muito obrigado a você que é inscrito no canal do YouTube da CBN Floripa e que também segue a gente lá no Instagram. E se você não faz isso ainda, por favor, se inscreve aí. Deixa o joinha no nosso vídeo e também segue a gente lá no Instagram, enquanto o Chico vai fazendo a linguagem Libras, né, do que eu tô falando aqui. E lembrando que a CBN agora está em nova frequência no FM 90.3, não é mais 91.3, é 90.3 FM, apresentando a sexta série aqui do Giro Total com o Chico. Tudo bem, Chico? O som da 90.3. Parabéns pro César, ele conseguiu terminar a apresentação depois de... Cara, não, é verdade. Mas eu tô muito feliz, cara, né? O Dudu Machado é ótimo, o Bruno Atanásio ótimo, mas eu fico feliz de estar fazendo de novo aqui com o quarteto titular aqui. A base vem forte, a gente tem que manter o nível. Mas a sua apresentação foi grande e eu tô aqui tentando decifrar o que tu tá falando, mas só assim, não querendo te atrapalhar. Foi legal a abertura, certo? Ó, e aqui, ó, corte. Eu de bola. Rodrigo Faraco, bem-vindo de volta, cara. Estávamos sentindo a sua falta aqui no Giro. Então, de volta depois de longas férias. Não deu nem tempo de ter saudade. Mas vamos lá, vamos em frente. Só gostei bastante da imitação do Chico para 90.3 novo som. Não, isso aqui o que é? Som limpo. Libras, Ó, boa, som né? nítido, limpo. Isso. Porra, Eu sensacional. pensei que fosse som bombando, alguma coisa assim. Aí seria assim. Ai, meu Deus. Bora. Tô aqui com lágrimas nos meus olhos de tanto rir. Que já tô rindo desde o debate, eu tô rindo. Que foi algumas horas Contei uma atrás. historinha no debate, os caras riram, não sei, cara. Não, eu contei sério, uma história. Não, o pior é que ele difícil. contou sério a história. Foi um momento difícil na minha vida, ver aqueles vodka aqui. Tira, essa história. Agora eu tem que vou contar aqui. pro pessoal entender. Não, próxima edição. Tem uma história proibidona aí do Chico aí, envolvendo vodka. É, Não, tá de boa. esse horário aqui não permite. Esse horário não permite, mas no YouTube a Mas o gente sabe pessoal que pode ouvir de madrugada. Pois é, né, cara? Pois é. Ou vai no debate de hoje. É. Que dia que é hoje? Hoje é dia 26. não posso O esquecer, Chico né? conta a história no debate. No comando das picapes aqui do Giro Total, na ausência de Rafa Souza, que também está em férias. Rafa, que é cada passagem é uma história. Não, tem quem passa férias na Pedra Branca e tem o Rafa que É. passa em outro continente, né? Rafa, brincadeira. França, né? Portugal, enfim, é outro departamento. Você vê como o Giro Total tá indo bem. Leandro da Lapa substituindo o Rafa Souza muito bem aí no comando das picapes. E o Faraco vai dar aquele tapa tradicional na vinheta que tava fazendo Pô, já falta. nem sei mais como é que é. Vai lá. Roda a vinheta. Dando início nos trabalhos de hoje do Giro Total, Jéssica Sescon, por favor, nosso primeiro tema. Vamos lá. Onde é que anda o finado aquário? Aquário? É que a gente tinha tinha um aqui. aquário. Sumiu. Desapareceu, roubaram. Ele e a corneta. Deve estar na casa de A alguém. corneta, eu tenho um suspeito. Eu sou Deve suspeito. estar na casa de alguém, o aquário. Ah, fácil. Tá. Gustagol. Nossa. Meu Deus. Figueirense arranca empate contra o Paysandu com gol do improvável Gustavo Henrique. Estamos sendo justos com ele? Jéssica, estamos sendo justos com o Gustavo Henrique. É o segundo gol aí que ele consegue um resultado importante pro Figueirense. Mas justos em termos das críticas que a gente fez até das agora? Críticas. Acho que sim. Porque ele tava performando. É uma palavra muito legal essa. Eu vou Sim, usar ela sim. cada vez mais. Junto com o portador da bola. Ele tava... Sempre que portava a bola, performava. Sempre não sei se chegou a portar a bola por muito tempo, mas quando ele tentava, ele não estava executando bem, né? Não estava conseguindo nem participar do jogo coletivo e nem fazer a finalização, que é o que justificaria ele em campo. E a entrada do Tito
acrescentou bastante ao Figueirense, mesmo o Tito não fazendo gols, né? Mas foi bacana ver ele voltar a marcar. Acho que pro jogador isso é imprescindível, na chance que ele tem, marcar para se manter ainda no radar do técnico, se manter ainda como um jogador útil pro elenco. Pro Figueirense isso é muito bom, poder contar com ele, né? É muito ruim o Figueirense não ter um centroavante para contar além do Tito. Tem que ter, né? E o Gustavo Henrique, se ele começa a se encaixar, se encontrar, voltar a marcar gols, pro Figueirense isso é muito bom mesmo. Então ontem ele recebeu num jogo tão complicado, né? Que até o gol dele se desenhava uma derrota pro Figueirense. Ele recebeu aquela bola, escolheu o canto, dominou bem, chutou bem. Então ele fez tudo certinho, né? Então fico bem contente por ele. Chico, fez o beabá do centroavante ali, né? Recebeu entre 2 zagueiros, não estava tão livre assim, chapou no canto, tirou do goleiro. Vamos lá, vamos por partes. As críticas que o Gustavo Henrique recebeu foram justas. Ponto. Ontem ele entrou e, sem participar muito, fez uma jogada muito bem executada, a jogada do gol, domina com a esquerda, chapa com a direita, ajeita o corpo, mostrou qualidade que até então ele não tinha mostrado no Figueirense. Então a gente elogia. Eu acho que nós não vamos perseguir o jogador, acho que nós aqui, pelo menos, nosso grupo aqui, nosso time aqui, não faz críticas por perseguição. A gente, claro, a gente analisa futebol, cada um tem o seu gosto, a maneira de ver futebol. E o Gustavo Henrique, aí eu vou usar uma frase não estava performando bem realmente. Não estava jogando bem, é um jogador que se atrapalha, não tem, por exemplo, quando a bola chega no ataque, a bola não parava. O Tito tem mais essa característica, ontem o Tito segurou 4, 5 bolas, deu sequência em algumas delas até com certa qualidade. Eu acho o Tito um pouco melhor do que o... Também não é o Tito assim, olha, resolveu todos os problemas do Figueirense, não. Mas é bom que para o Figueirense que o Tito entre, faça um tipo de trabalho, sirva até mesmo como uma sombra para o Gustavo Henrique melhorar, ter essa competição interna que os treinadores tanto falam. Mas o gol realmente a gente tem que elogiar. Foi uma jogada bonita, começou com uma lambança do Bruno Leonardo, né, o zagueiro, e aí o Léo Arthur achou de primeira o passe no Gustavo Henrique e finalizou muito bem. Foi muito bem o Léo Arthur no segundo tempo, né? Segundo tempo, muito bem. Primeiro tempo, eu acho que ninguém escapou talvez o Tito, um pouquinho. Mas o Léo Arthur no segundo tempo jogou muito bem. E o Figueirense jogou mal o primeiro tempo todo, começo do segundo. Na reta final, o Figueirense podia ter até vencido o jogo, em jogada com o Léo Arthur. Ô, Faraco, o Gustavo Henriques, a parte, o Figueirense jogou muito mal ontem. O empate, que já era considerado antes um bom resultado, diante das circunstâncias, ficou mais ainda. Mas ainda sobre o Gustavo Henrique, eu acho que há uma diferença enorme quando o jogador está muito cobrado, muito pressionado, o time muito pressionado pelo resultado, e aí o jogador ele acaba sentindo um pouco mais e essa pressão leva a mais erros, né? O Figueirense está mais tranquilo agora. E até o Gustavo Henrique está menos pressionado porque chegou um outro cara para ser mais decisivo do que ele, que é o Tito. Então fica mais tranquilo para ele, né? A cobrança não recai toda sobre ele, tem que resolver. Eu não estou nem falando do jogo, porque no jogo ali foi a chance que apareceu para o Figueirense. Porque o Figueirense até ali não tinha construído nada para empatar o jogo. E aquela era a grande chance, parecia ser, né, talvez... Parecia a chance de ouro pro jogo todo. Não foi, depois teve outras. Mas, naquele momento, ele fez o que tinha que fazer. Então, elogios a ele. Pela primeira vez no ano, eu vi o Gustavo Henrique dominar uma bola com tranquilidade, escolher o canto, bater certinho no canto, fazer o gol que se apresentou para ele. Porque outras vezes ele teve várias bolas que caíram na marca do pênalti e foram parar na arquibancada. Então, por isso ele estava sendo criticado. Então, vamos ver, né? Porque... ele pode entrar em outras oportunidades pressionado. Vamos ver como ele reage. Pressionado no seguinte sentido, tem que resolver. Entrou para resolver. Ele era o centroavante do Figueirense e não estava resolvendo. Então é isso. Agora, sobre o Figueirense, eu acho que o Figueirense vive um bom momento na competição. No seguinte sentido, venceu 2 em casa, voltou rapidamente, a resposta foi rápida da saída ao G8 e está com a vaga na mão. Agora, a convocação que o Figueirense já faz agora no seu Twitter para a torcida, ela tem que ser levada a sério. Porque, gente, o Figueirense joga no Paysandu, lá na Curuzu, em Belém, com 16 mil em cima, apoiando o Paysandu. Numa segunda-feira à tarde, cara. O que está faltando para a torcida do Figueirense comprar essa briga? Agora o time respondeu em campo, tá lá, com a mão na vaga. E aí, a torcida vai esperar o quê? Para estar empurrando esse time. E o Figueirense, com torcida, o Scarpelli, ele é muito forte. Independentemente do time, ele é muito forte.
porque o Figueirense tem, em relação a vários outros, mas tudo tem também, mas em relação a vários outros, Botafogo de Ribeirão Preto, as equipes Aparecidense, Atlético Cearense, Floresta, o Figueirense tem camisa, gente. Para ter uma camisa forte numa Série B, imagina numa Série C. E aí você enche o estádio, uma camisa forte, reta final de competição, bom, é o propício para o Figueirense fazer os resultados. Então acho que essa chave tem que mudar. Não estou mais nem cobrando do time, que eu acho que o time respondeu em campo. E passei a confiar de novo na classificação do Figueirense. Mas a torcida tem que dar um respaldo. E o Orlando Scarpelli, em comparação a esses estádios, a maioria da Série C, ele é um estádio grande, né? Então, se vai um número de pessoas, sei lá, 5 mil pessoas, que num estádio daquele... Né? 20 mil pessoas. Num estádio daquele que é menor, aqui dá a impressão que tá vazio o estádio, mesmo com um bom número. Então tem que ir bastante gente mesmo. E uma boa oportunidade é no próximo domingo, frente ao Zequinha, onde o Figueirense pode deixar praticamente encaminhada a classificação. Uma coisa que eu estava lendo no Twitter, hoje, eu estava hoje no Twitter, assim, de passagem. Nunca acontece, mas por acaso aí, hoje. O Alvinegro falou assim, faltam 9 jogos para a Série B. Né? Ele projetando, né, claro, otimista, falando de maneira otimista, faltam 9 jogos. Não, Chico, e a torcida, precisa, nesses 9 jogos, 5 serão dentro do Scarpelli. Não, é isso que eu ia falar, ele pode até pensar diferente. Faltam 5 jogos do Scarpelli para a Série B. Porque se o Figueirense fizer os 9 pontos em casa no quadrangular, ele vai estar entre os 4. Vai, exatamente. O Figueirense tem grandes chances, mas realmente acho que a torcida precisa comparecer um pouquinho mais. Sobre o Gustavo Henrique, enquanto ele não fazia gols, o Júnior Rocha insistia com ele. E agora que ele fez o gol? Não, mas o Tito é titular. Sim, o Tito ele contribui muito mais pro coletivo do que o Gustavo Henrique. E ontem o Gustavo Henrique, apesar do gol, ele continuou sem conseguir dominar a bola, sem fazer o pivô. Então, e o Tito, ontem, por exemplo, ele foi uma ótima alternativa de desafogo. Poucas vezes acionado, mas quando ele foi acionado, foi quem estava bem na partida. E você da nossa audiência, torcedor alvinegro ou secador, também pode deixar aí a sua opinião nos nossos comentários. Você manteria o Tito ou quem sabe dar mais uma oportunidade para o Gustavo Henrique, que desencantou ontem com a camisa do Figueirense, fez um gol importantíssimo nessa classificação que a gente espera que se confirme nas próximas rodadas. Próximo tema, Rodrigo Faraco, por favor. Vamos lá. Gol anulado. Pênalti no Neymar. Nossa, Leandro. Aqui eu não tô nem olhando, tá? Gol anulado. VAR. Forte. Pô, vocês acertaram ainda. É forte? Perdeu, mas não parece. Avaí perde de virada para o Flamengo, mas a torcida aplaude o time de pé no final. Comentem. Faraco, a impressão que dava, o clima era de festa e a torcida reconheceu demais o esforço da equipe frente a um adversário de grandes potências, né, de grandes posses. Foi mais ou menos por aí, né? Eu acho que até o aplauso no final desse jogo, ele também é pela campanha do Avaí no turno, né? Na forma como o Avaí foi competitivo no turno da Série A. 19 jogos, grandes atuações contra Palmeiras e Flamengo dentro da ressacada. Contra o Palmeiras um empate em 2-2, contra o Flamengo uma derrota, mas com essa contestação de gol mal anulado. Então o Avaí encarou bem a Série A com o seu poderio. Claro que a gente vai discutir outros jogos que o Avaí deixou a desejar, mas no todo da campanha, em nenhum momento o Avaí entrou no Z4, terminou a 19ª rodada fora do Z4, a disputa do Avaí é pela permanência, todo mundo sabe disso, e a ressacada tem sido um ambiente muito bom. Os jogos do Avaí têm tido um ambiente muito bom, de um encontro entre o time e a torcida. A gente vai discutir a derrota para o Cuiabá, a derrota para o Juventude e até os 4-0 contra o Bragantino fora de casa, mas são outros 16 jogos em que a gente pode olhar que cada um deles teve uma coisinha boa. O Avaí começou bem o campeonato contra adversários diretos, vencendo dentro da ressacada. 3 vitórias. Isso deu fôlego pro Avaí na campanha, e mais do que fôlego dos pontos, fôlego de confiança. E o time, olha, estamos fazendo a coisa certa, vamos por esse caminho que a gente vai conseguir bons resultados. Então acho que a avaliação é positiva. Primeiro tempo contra o Flamengo foi primoroso, principalmente em termos de marcação. Acho que até o Flamengo, eu acompanhei muito a repercussão Flamengo também do jogo. O Flamengo nos últimos jogos não tinha sofrido uma marcação tão bem feita, tão intensa,
na saída de bola e sofreu com isso, até achar o espaço, um caminho, que ele acabou achando no segundo tempo, até porque o Avaí cansou, né? Mas eu acho que é isso, a avaliação positiva, os aplausos refletem o turno do Avaí, não só o jogo contra o Flamengo. Jéssica, mas aí vem o segundo tempo, né? Vem o segundo tempo e a impressão que dá é que é onde aparece a maior diferença, né? Dos elencos, do preparo físico e tudo mais. E aí o Avaí não consegue manter o mesmo ritmo. O Avaí tá, acho que hoje vivendo muito tá numa encruzilhada, assim, sabe? Em termos de escolha de planejamento do seu futebol e também levando em consideração todas as rodadas que ainda tem até o final do ano. Porque o estilo de futebol do Avaí é de alta intensidade e foi o que fez o torcedor sentir orgulho do Avaí nesse primeiro turno. Tudo que o torcedor quer é olhar pro time em campo e se sentir orgulhoso de torcer para esse time. Faz um futebol bravo, de bravura, de luta, de encantamento em alguns momentos. E eu acho que o Avaí consegue trazer isso por grande parte do jogo, mas não pelo jogo inteiro. E ao mesmo tempo o Avaí tendo um elenco que é dentro das suas possibilidades financeiras, então ele é limitado para fazer frente a grandes equipes, ele, ao mesmo tempo, ele só é competitivo enquanto ele consegue jogar nessa alta intensidade. E no momento que ele não consegue ser assim, é aí que as outras equipes conseguem o resultado em cima do Avaí. Em 30 minutos que o Avaí não consegue jogar com essa alta intensidade, o Flamengo virou o jogo. Então, não é errado jogar dessa maneira, mas ao mesmo tempo esse time não aguenta jogar dessa maneira 90 minutos. Não é sustentável. É uma faca não é sustentável, é uma faca de dois gumes pro Avaí. É algo que o Avaí vai ter que projetar pro resto da temporada. Vamos continuar jogando assim? E eu acho que tem que continuar jogando. Então vamos trazer jogadores que consigam se encaixar nesse perfil de futebol. O perfil é a escolha do Barroca. Ela é repleta de sabedoria, de conhecimento. É um futebol de alto nível, de competitividade. Mas ao mesmo tempo tem que ter peças que aguentem fazer isso. E as escolhas do Barroca ao longo da partida tem que priorizar essa intensidade. Então, quando o Guerreiro veio fazer um pequeno recorte em relação ao Guerreiro, depois a gente pode falar mais. Mas a vinda do Guerreiro, pra mim, não representa uma avaliação dentro desse perfil de futebol. E aí, quando eu fui contrário a essa contratação, é justamente pensando nisso. Que o Avaí, para ele se sustentar no Brasileirão, ele precisa de jogadores que consigam sustentar esse jogo por 90 minutos. O Guerreiro não é esse jogador. Pode ser uma opção para segundo tempo, para uma alternativa de jogo, tá bem, tudo pode ser. Mas aí eu não sei se o Avaí vai conseguir trazer muitos jogadores ainda. Né? Não sei se a vinda do Guerreiro impede a vinda de um outro jogador que pode jogar esse nível de futebol. Então, o próprio Guerreiro vai responder isso em campo, né? Não sou eu aqui que vou dizer o que vai acontecer. Agora, se o Avaí está no mercado e vai trazer jogadores, que esses jogadores que estão vindo estejam adequados a um perfil de futebol que sustente essa intensidade. Que hoje, quem está em campo não sustenta. O Raniel é um excelente jogador, a gente já falou fora não precisa a gente falar da qualidade dele, mas fisicamente não vai conseguir entregar 90 minutos. Bruno Silva não vai conseguir entregar 90 minutos. O Eduardo é um jogador que oscila, contribui, mas oscila. Lá na frente tem o Bissoli que consegue, mas o Muriqui não consegue, o Morato não consegue, o Potker sim. Então, eu acho que é nisso que o Avaí tem que pensar. Como sustentar esse futebol até o final do Brasileirão. A gente vai falar bastante de Guerreiro no Giro Total de hoje. Mas, Chico, sobre o jogo ainda do Avaí e Flamengo, se não é possível manter essa intensidade no segundo tempo, nos 90 minutos, também não dá para deixar o craque do time livre, né? Foi um dos erros que o Avaí cometeu no segundo tempo. Né? Mas acho que ele ficou livre justamente porque já a pressão alta já não dava certo, em linha alta não dava certo. Eles faziam, mas aí deixavam um buraco no meio. E aí isso, o Raniel cansou, o Bruno cansou. E aí não tinha. E aí entra, quando tem os espaços, a maior qualidade fala mais alto. Mas daí não é hora de trazer o time para trás? Aí tem que ter uma coisa que o Barroca falou lá no começo, vocês vão lembrar, que é a questão híbrida. Ele falou, não, o meu time tem que jogar, saber o momento, hora de baixar as linhas, hora de se usar o contra-ataque. Mas eu não vi o Avaí fazer isso ainda. Às vezes que o Avaí baixou as linhas, saiu em contra-ataque... contra o Santos, sim, mas por exemplo, lá contra o Internacional, ele tentou fazer isso, não saiu uma vez, tomou pressão, contra o Botafogo. Contra o Fortaleza conseguiu fazer. Contra o Fortaleza talvez tenha sido os melhores jogos do Avaí. Eu gostei. Nem foi contra-ataque contra o Fortaleza, foi mais saber jogo reativo, assim. Da linha alta do Fortaleza. Sim, eu vou falar o seguinte, o Avaí surpreendeu muita gente, inclusive a mim, né? No começo, uma nova forma de jogar, que não é aquela maneira reativa, que foi mais ou menos o caminho do Avaí nos últimos anos de Série A.
Claudinei, era uma maneira reativa, saía, jogava no espaço, no contra-ataque, tá? E eu duvidei um pouquinho se o Avaí poderia fazer esse tipo de jogo que está fazendo na Série A. E o Barroca mostrou que dá para fazer. O objetivo do Avaí é permanecer na Série A. E no momento ele entrou na zona de rebaixamento. Ok. Só que a pena que eu acho, por exemplo, dos grandes jogos que o Avaí fez, o primeiro tempo contra o Palmeiras, o segundo tempo contra o São Paulo, o primeiro tempo contra o Flamengo, que esses jogos encantam, mas não enchem barriga. Porque o que o Avaí precisa encantar, ou mais do que encantar, ser mais pragmático e ganhar os jogos, ganhar os pontos, é contra Cuiabá, é contra a Juventude. Dão confiança, Chico. Dão. Não, eu sei disso. Mas só que é o seguinte, o Avaí vai enfrentar no segundo turno quase todos os seus adversários diretos fora de casa. Tirando o Ceará, Atlético Goianiense e Botafogo, esses 3 que o Avaí jogou fora, vão jogar na ressacada. O resto, a América, Goiás, Curitiba, Cuiabá. Fortaleza, Cuiabá, Juventude, todos vão ser fora de casa. E fora de casa, o Avaí não existiu. Ele tem uma vitória, 4 pontos. Uma vitória contra o Botafogo e empate contra o Inter. Quer dizer, então vai ter que mudar. Por mais que a gente esteja falando de um bom primeiro turno do Avaí, que alguns jogos muito bons, com o time competindo legal, vai ter que mudar alguma coisa para melhorar o rendimento fora de casa contra os rivais diretos. Porque o Avaí não vai permanecer na Série A vencendo o Flamengo fora, vencendo o Palmeiras fora, até vai, mas se não fizer o dever de casa contra os seus times que concorrem com ele. E aí ele vai receber Corinthians, vai receber Internacional, o Atlético Mineiro, vai receber Fluminense. o Atlético Mineiro, Fluminense, que são jogos que dentro da ressacada que a gente tem que ser realista, que vão ser jogos mais difíceis para fazer os 3 pontos. O Avaí pode fazer. Então, quer dizer, precisa mudar a cara do time fora de casa. E fora de casa é a assinatura assinatura pendente, é o dever de casa que o Barroca tem que fazer nesse intervalo de uma semana. E já começar contra o América. Se reforçou agora com o Benítez, que saiu do Grêmio, e os times estão se reforçando. Reforçou mais ou menos. Para time de América, para time de Avaí, o Benítez... No DM do que no Não, tudo jogo. bem, mas tem qualidade. Tal, e os times vão se reforçar, não estou falando só do Benítez, não. E o Avaí, né, depois a gente fala do Guerreiro, o Avaí precisa também não só se reforçar, como não perder jogadores, que é muito importante. Tá aí, o Avaí termina o primeiro turno com uma campanha realmente impressionante do ponto de vista da performance, né? Acho que jogou muito mais do que a gente imaginava, mas tá ali beliscando. Desculpa, só para terminar. O Avaí tem menos pontos do que o rendimento dele mostrou. 21 pontos na 16ª colocação ali, uma acima da zona de rebaixamento, que é o objetivo principal aí da temporada, mas tem uma segunda perna de campeonato aí dificílima, e esses pontos perdidos em casa, sobretudo para os adversários do campeonato do Avaí, realmente vão fazer muita falta, porque a gente fala da confiança, né, o Faraco, que se ganha em grandes jogos como esse, contra Palmeiras, Flamengo, mas se você não confirma contra os adversários, que é onde você tá com a confiança em alta, acaba não adiantando muito, né? Em termos matemáticos. A lamentação é ter perdido pro Cuiabá e pro Juventude em casa. Senão a campanha seria muito boa. Se tivesse vencido um e empatado o outro, 4 pontos 25 a mais, pontos. 25 pontos, tava ok. É isso aí. Próximo tema, então, Chico Lins, por favor. É Vaza agora? Na Vaza? Oi? Vou escolher aqui no seu cego. Tu tá escolhendo, é pra Que sortear. isso, cara? Pô, não burle as regras do programa. Peraí. Cadê o VAR aqui pra não suspender o Chico? Acabou o caô. O que Paulo Guerreiro pode acrescentar a esse elenco do Avaí? Aí, ó, pegando carona no que a Jéssica disse, Chico, é um time que precisa de intensidade nos 90 minutos e não está conseguindo entregar. O que um cara como o Paulo Guerreiro pode agregar a esse time que precisa de tanta saúde, vamos dizer assim? Olha, eu acho que o Guerreiro tem qualidade. Isso aí é inegável. E o cara com 38, 39, 40, né? O cara hoje em dia, fisicamente, se tiver bem, se tem qualidade, vai ajudar. O que eu acho do Guerreiro, não concordo com a Jéssica quando ela fala, não é o perfil do cara, assim, vamos trazer. Nós temos 3 bolas, nós temos 3 tiros para gastar. Eu tenho 3 balas na agulha. Vou gastar com o Guerreiro, cara. Não sei se era o perfil para trazer, né? E eu acho que o Avaí erra, né? Eu não acredito que faça, se chegar assim, ó, vamos mudar um pouquinho agora para encaixar o Guerreiro no time. E explico. Ano passado, eu não gosto de fazer essa palavra, explico, entenda, mas tudo bem. Segue o fio. Segue o fio. Segue o Puta, segue o fio, tem um Segue o fio, arrepio. muito arrepio. Que nem performal, que eu fico arrepiado. O ano passado,
O Jadson veio, nós fizemos a crítica. O Jadson é um bom jogador, mas é um cara que não compete tanto e tal. O Claudinei... Mas eu acho a comparação injusta. Não, vamos ver. O Claudinei mudou o sistema do time, que estava dando relativamente certo, para encaixar o Jadson. Foi uma... Mas o Jadson é ex-atleta. Ok. Inclusive... Mas o Guerreiro não sei, tá? Já foi despachado do Vitória Não, também. despachado e bem despachado. E ele Mas- chegou não, no não, GG não é aqui que- já, né? Não, o Paulo não é ex-atleta. Mas Ele tá 10 meses sem jogar. Não, mas por causa da lesão. Ele fez todo um trabalho, chegou... Olha como ele chegou. Não tô falando fisicamente. O Jadson chega com barriguinha. Não, não. Não, ele Competitividade. chegou usando GG já, né? Aham. O Jadson chegou... é GG de Jadson. Meu Deus. O homem tá com a corda toda. Não, mas por favor. Não, mas assim, então quer dizer, o Guerreiro, assim, por Segue exemplo, o o fio, Avaí, segue o fio. o Avaí fez o primeiro tempo maravilhoso, tal, não sei o quê. Segundo tempo, olha, agora vamos botar o Guerreiro. E aí, durante 30 minutos, 40 minutos ou 25 minutos, ele pode acrescentar sua enorme qualidade, sua experiência, até mesmo sua intimidação. O Guerreiro é um cara que usa muito o corpo. O Faraco, que tem boa memória, vai lembrar. Teve um jogo do Internacional contra o Avaí, que ele ganhou no corpo do Alemão, ganhou no corpo do Betão, o outro veio, ele chegou, deu uma bundada e fez o gol, cara. Fez 2 gols nesse jogo, se não me engano. Então, ele pode usar esse tipo... Inteligente, sabe tudo, né? Não, ele dentro da área, ele vai incomodar. Mas é isso, em determinados momentos. Não acho que o Guerreiro, olha, vamos mudar todo o sistema, porque pelo menos, o Jean-Pierre, que é claro que é o jogador mais técnico do Avaí. O Barroca não encontrou um lugar no time para ele. Mas é mais fácil encontrar pro Guerreiro. É. Mas aí já estão dizendo, junto com o Bissoli, ou Então, fora do joga com o Bissoli. Bissoli? Joga, sabe por quê? Porque o Bissoli é o centroavante do Avaí, mas é o cara que mais participa da pressão lá na frente. É o cara que mais se movimenta, que abre espaços. Então, tranquilamente, o Bissoli pode fazer o lado do campo. Ele não é um jogador de velocidade, mas ele é um jogador de mobilidade, Pode, de movimentação. mas já Então, muda um pouco o time, Faraco. Muda. Vai mudar. Mas o Guerreiro também não é o centroavante. Aquele cara que fica na área só esperando o cruzamento. Ele é um cara que se movimenta, ele é um cara que abre espaços. Sai que bem, faz esse pivô, faz 1-2. Essa parede de segurar o zagueiro e abrir espaço para quem chega. O Guerreiro é muito inteligente e a bola para ele não é objeto estranho, passa longe de ser. Então assim, não é que eu tô otimista com o Guerreiro. Não, mas eu não tô olhando pelo lado negativo. Eu não contrataria, já falei isso algumas vezes. Eu não traria por quê? Porque pelo risco, 38 anos, 10 meses sem jogar, caro, muito caro para um Avaí que deveria apostar mais em Bissoles do que em Guerreiros. Agora eu acho que ele pode ajudar. Eu acho que ele pode dar alguns pontinhos importantes para o Avaí em jogos em que o desenho seja para que você possa encaixar um Potker, o Guerreiro como centroavante e o Bissoli jogando pela esquerda. Dá para fazer. É mais fácil encaixar o Guerreiro do que o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre, o Avaí joga com uma trinca de volantes. Para jogar com o Jean-Pierre como quarto homem, o que ele acabou fazendo? Botou o Eduardo lá na esquerda. Errou. E ele não consegue botar 2 volantes em linha com o Jean-Pierre. Até porque eu acho que o Avaí não tem esses jogadores para fazer esse 2 volantes em linha. O Ranieri sai muito, o Bruno sai muito, o Eduardo não é esse volante. E no imaginário do torcedor, e o torcedor, claro, tem todo o direito de se emocionar, né? E acho que eu também me emocionaria com um cara dessa grandeza que o Guerreiro. Mas eles ficam já imaginando, Jean-Pierre e Guerreiro. Aí já começa. Tem que jogar os dois. Se jogar Jean-Pierre, Guerreiro e Muriqui, por exemplo, essa intensidade que o Avaí coloca, Não, mas não eu acho existe. que pode jogar Jean-Pierre e Guerreiro. Eu acho que não. Se tirar um dos atacantes. Eu acho que Agora, não vai eu- jogar, sabe por quê? 19 jogos passaram, o Jean-Pierre não foi titular. titular Não, um, sim, e mas- ainda numa mas posição na errada. possibilidade de jogar, é possível. Agora, eu dei essa opinião quando foi anunciado o Guerreiro, e o que eu já recebi de crítica na rede social, imensa, assim. E o torcedor tá certo, tem que ir lá e se comunicar com a gente, sabe? Falar exatamente o que ele tá pensando. E eu não vou aqui dar uma opinião pra fazer lado com o torcedor. É realmente o que eu acredito. Pode chegar ao final do ano e o Guerreiro, empilhar gol e alguém dizer, viu, Jéssica? Pô, que bom, vai continuar Vi. na Série A. Que ótimo. Agora, um pouco disso que o Faraco falou, né? Que eu tinha começado o raciocínio, que acho que o perfil de jogador que o Avaí tem que apostar é o jogador que vai conseguir dar essa intensidade de jogo. Acho que o Guerreiro é uma aposta que pelas lesões e pelo tempo que ele ficou parado e pela reta final dele do Internacional, é um jogador distante daquilo que o torcedor está imaginando. O torcedor está vislumbrando um Guerreiro que eu não sei se consegue desempenhar mais esse papel.
E o principal, o risco do Avaí mudar a forma de jogar por causa dele. Acho que o Avaí não tinha a necessidade de ir atrás de um jogador assim. E o Avaí pode... Meu receio é que o Avaí vai se perdendo ao longo do campeonato para tentar encaixar um guerreiro nesse time. O Bissoli é muito bem centralizado, não vejo por que deslocar ele pro lado para tentar encaixar um guerreiro. Acho que é o que vai acabar acontecendo, porque a torcida vai pedir o guerreiro em campo e o Barroca vai se sentir pressionado para encaixar ele nesse jogo. Muito mais pressão do que teve com o Jean-Pierre, muito mais. Então, esse é o meu receio. Muito mais pressão. Sim. Muito mais pressão. Não, ele vai ter Pra muito entrar o mais Guerreiro? pressão pra Muito entrar mais. o Guerreiro. Muito Então, esse mais. jogo Jean-Pierre. contra o Flamengo, se o Guerreiro tá no Ele banco, ia você ter que imagina. botar. A Ele tava- primeira ele bola tava que o no- ele Bissoli tava no pega, ele camarote, faz tinha o gente gol. pedindo. Isso. O que não pode é, por exemplo, o torcedor começar a Ele aqui tô na desfazer, fila da caipirinha. Porque, sabe, desfazer do Bissoli pra querer o Guerreiro. Aí eu acho um erro. não, porque o Avaí tem construído um 2022 de passos pequenos, de construção lenta e angariando crescimento. A evolução é notória a cada jogo, do modelo de jogo, do perfil de jogadores, da parte física, de tudo. É um contexto geral, da gestão também. É um Avaí que está crescendo, dando passos ao seu tamanho. E o Guerreiro, eu não acho que é um passo do tamanho do Avaí. E inclusive é um passo arriscado, sabe? Então, nesse raciocínio é que eu acho que não condiz com o Avaí. Não tinha a menor necessidade de apostar nesse pensamento mágico, que eu acho que hoje o Guerreiro é mais isso, do que realmente em cima de dados, de informações. Mas uma vez que ele está no Avaí, que ele tem a camisa do Avaí, que ele consiga fazer seus gols e contribuir para o time. É isso. Do ponto de vista do marketing, um golaço, sem sombra de dúvidas. Agora resta saber o que ele pode entregar esportivamente. E eu quero saber de você que está nos acompanhando aqui no Giro Total até agora. O que você acha da chegada do Guerreiro no Avaí? Vai vingar, não vai vingar? Vai entregar gols? Vai entregar pontos para o Avaí nessa jornada aí rumo à permanência na Série A? Deixe seu comentário aí, que a gente vai ter o maior prazer de lê-lo e, no meu caso, de respondê-lo. Saideirinha Sabe aqui me dizer se o Guerreiro fez gol no Palmeiras? contra o Palmeiras? É, pelo Corinthians contra o Palmeiras. Não me lembro. Eu acho que não. Acho Porque que eu me lembraria. Porque no Flamengo ele não fez gol em Flamengo e Vasco. E no Inter E no fez Inter ainda ele não fez gol em Inter 8 e Grêmio. jogos. Em 8 grenais ele não fez gol nenhum. Vou pesquisar. É que no Corinthians ficou tão marcado pelo gol derradeiro, né? Que ele chegou pra jogar. Sim, o Corinthians tudo fica pra trás, né? Porque o cara fez o gol do título É, mundial. ele só fez esse gol, né? E mas- foi o auge da carreira do Guerreiro. Sim. Sim. Foi o auge ali. Aliás, O grande Bom. time da história do Guerreiro foi o Corinthians. Sim, Mas sim. o início dele no Inter ele foi bom. Ele foi bem. No Primeiro início ano, do 20 gols. Primeiro Foi ano. bem. E ele chegou depois da Libertadores, né? As pessoas às vezes não lembram. Ele chegou só pra jogar o Mundial, então foi meio que quase que a estreia dele, assim. E ele chegou fez o fazendo o gol do título. Então Ou também seja, é um cara não que tem. sente a pressão. É um cara que tem estrela também, além de tudo isso, né? E a gente espera que ele encha o Avaí de gols, enfim. Porque é o que o Avaí precisa. Ó, último tema aqui. Vou tomar a liberdade, tá, senhores? ah, não. Pô, Cara, ó, a hora do Brasil. eu ia falar aqui, mas preciso entregar a palavra do Brasil. Brasil. Pesos e medidas. O peso da camisa pode ser fator determinante na decisão da arbitragem? Ou é teoria da conspiração, Jéssica Sescon? Eu acho que Viu que eu dei uma polemizada na minha pergunta, no meu Ah, tom? o peso da repercussão que tem de cada time com certeza influencia na arbitragem no Brasil. E acho que todo mundo que é torcedor e acompanha o seu time já sofreu com isso. De ver uma marcação que ela não condiz com a realidade, porque o outro time tem uma camisa pesada, não só a camisa pesada porque é um time que tem mais títulos, mas pela repercussão que aquele time causa depois, né? E esse VAR contra o Avaí, eu acho que foi exatamente isso, porque a velocidade com que o Klaus muda a sua própria decisão de campo, olhando uma vez o lance, porque é óbvio, é um lance pró-Flamengo. Tu acha que isso não passou na cabeça dele? Na hora de ele anular o gol do Avaí? Tem um chance que é um lance que é duvidoso e o Avaí e o Flamengo estaria perdendo. Claro que ele isso vai influenciar ele, até porque no calor do jogo o cara nem tá raciocinando direito, tem alguém gritando no ouvido falando, olha esse lance, foi falta, hein, foi falta. É óbvio que ele olha uma vez, tá errado, falou óbvio, mas tá errado, ele olha uma vez e já muda o lance. Se fosse inverter o lado, se fosse um gol do Flamengo, será que ele não ia olhar com um pouco mais de cuidado aquele lance? Pra anular um gol do Flamengo? Eu acho que ele ia olhar com um pouco mais de cuidado. Acho que ele ia respirar fundo, olhar de novo, pedir uma outra câmera. Diz que não tem nada.
Ele ia olhar com um pouco mais de cuidado. A própria divulgação dos áudios, né, Chico, mostra ali que havia, os caras queriam ver muito aquelas faltas ali. Porque essa coisa de pequena área, né, se de fato você for olhar todos os contatos ali de empurra, você vai marcar 40 pênaltis, né, pro jogo, 40 faltas, enfim. Eu acho que tem a ver a camisa, a pressão, a repercussão, a gente falava no debate, né, o Rodrigo falou, a repercussão de errar contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Palmeiras é enorme, até porque estão brigando a parte de cima, não sei o quê, e aí existe essa rivalidade, olha, ajuda do Flamengo, pênalti pro Atlético, Palmeiras, não sei o quê. Então, eu acho que a camisa pesa na hora das decisões. Eu acho que o Avaí tem todo o direito, né, de reclamar, de estar chateado com o gol que foi anulado. Né? Eu acho que o VAR não tinha nem que chamar. Mas eu te digo, no primeiro turno, o VAR foi justo com o Avaí. Teve um jogo contra o Goiás que o juiz de campo marcou 2 pênaltis absurdos. E o VAR foi lá e corrigiu. Então, quer dizer, eu acho que em termos de arbitragem, a gente já viu outros campeonatos, né, Rodrigo? Assim, Esse ano tá muito ruim, né? Sim. Não, tá muito ruim para todo mundo. Mas assim, o Avaí, olha, porque os torcedores, seja do Avaí, do Figueirense, do Flamengo, né, tem aquela coisa assim, ó, contra tudo e contra todos. Assim, aquela mania de perseguição. Olha, só porque é contra o meu Avaí, contra o meu Figueirense, contra o meu Flamengo. Então eu acho que não. Esse erro, eu acho que houve, mas eu acho que em geral o Avaí teve 7 pênaltis marcados, o VAR confirmando. Não me lembro de um outro erro grosseiro da arbitragem contra o Avaí, não sei, não me lembro. Como teve um ano, por exemplo, que o Avaí caiu no primeiro jogo, num jogo contra o Vitória. Foi um pênalti absurdo que fizeram no jogador do Avaí. O juiz mandou. O Júnior Dutra. O Júnior 2017. Dutra. Aí o Avaí caiu Sabe quem permaneceu e quem caiu? Vitória permaneceu e o Avaí caiu. Exatamente. Então, quer dizer, acho que em outros anos, os nossos clubes, e eu falo em especial do Avaí, que está há muito tempo, que vem estando na Série A com mais frequência, o Avaí foi mais prejudicado. Pelo menos nesse primeiro turno, esse foi o único erro assim grave que eu vi. Faraco, e pra ti, cara? Sempre pesa. Sempre pesa. Sempre. Pesa aqui no Brasil, pesa na Inglaterra, pesa na Copa do Mundo, pesa na Espanha. O cara vai apitar Alavés e Nossa, na Copa do Mundo Espanhol. pesa demais. Meu Deus. E vai apitar Barcelona e Real Madrid. O erro dele no Alavés e Espanhol é um peso, uma Sim. repercussão. Barcelona e Real Madrid é outro. A gente não precisa ir lá, a gente pode ficar aqui. Criciúma e Avaí, Criciúma e Figueirense, Figueirense e Avaí, ou Próspera e Marcílio Dias. Qual o erro do árbitro que vai pesar mais contra ele? Então os caras temem. E aí joga Avaí e Flamengo. Contra quem um erro vai pesar mais na carreira dele? Ou na repercussão? Contra o Flamengo. Um erro contra o Avaí é reclamado hoje, amanhã acabou. Sim. Né? Então, eu acho que sempre eles têm medo, óbvio, é natural, é do ser humano. Vai ter medo da repercussão, sabe da responsabilidade e do gigantismo. Então, infelizmente, sempre vai pesar. E parece, eu posso ser inocente achando isso, mas parece que é totalmente inconsciente, assim, é uma coisa que tá no subconsciente do cara, ele não sei se é má intenção. Eu acho que não tá no subconsciente, não, tá no consciente. Tá no consciente. O cara, quando ele faz aquela corridinha lá pro VAR, tá no consciente. Ele sabe o peso de uma decisão contra o Flamengo. Eu só não acho assim, eu não acredito em má fé, porque a partir do momento que eu acreditar em má fé, daí eu vou desacreditar de tudo que sempre foi a minha carreira como jornalista esportivo do futebol. Mas lá em 2005 houve. Sim, salvo exceções. Sim, assim. Algumas vezes aconteceu. E a gente não vai ser ingênuo de achar que nunca há. Mas eu não posso partir da premissa de que há má fé. É isso que eu tô querendo dizer. E no caso do Rafael Claus, né, que é considerado aí o maior árbitro do Brasil, representante do Brasil na Copa do Mundo, você fala, pô, se esse cara pipoca, né, que o negócio do tem medo é isso, o cara pipocou por uma decisão que ia prejudicar o Flamengo, né, então... Mas pra mim, nessa história toda, o mais culpado é quem tava operando o VAR, o próprio Klaus. Que é a que não era nem pra indução, chamar. que é a indução, né? Não, e Isso, falando isso, no ouvido, tem que assim, acabar ó, com essa história. olha a falta ali. Vê bem, Tem que dizer assim, ó. Não, e ele viu outra falta ainda do Jura que Potker, tu não né? viu? Dizer assim, ó, recomendo revisão. Você viu Esse mesmo? tu Tu não que viu? sabe, hein? A partir do... eu Não, lavo as mãos. a partir do momento que o VAR disser assim, ó, recomendo revisão,
e bota a imagem pro árbitro da partida, pronto, o julgamento é de quem tá em campo. Klaus, é o Flamengo. Tá por ti. Não tem certeza? Ô, Klaus, não vai me complicar, hein? Tá por Tem ti. casa no Rio, né? É. Mas isso aí devia ser colocado em prática. Recomendo revisão, e deu. Te vira. As imagens estão aí. Mais uma vez também acho que vale essa questão do Avaí representar, também fazer valer, para que essa reclamação dure mais de 2 dias, vamos dizer assim, né? E também esses times possam fazer a pressão e se mostrar presentes para que não haja esse tipo de prejuízo que pode fazer toda a diferença na campanha do Avaí, nas pretensões do Avaí. Giro Total de hoje vai ficando por aqui. Eu peço para você mais uma vez deixar o seu like, o seu comentário aí se você não deixou ainda e se inscrever no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito. Semana que vem Foi bom o programa, foi gostei, bom, né? gostei. Legal, né? Legal. Também, Giro Total muito legal de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo!